Bom dia, meus irmãos. Nós estamos começando hoje a estudar aqui essa revista, História de Israel. E o tema aqui é dos patriarcas até aos juízes. Então, nós vamos estudar daqui para frente dos patriarcas até os juízes. E a revista é muito boa. Quem já deu uma olhada lá, quem leu, quem estudou em casa, pode perceber que é um tema muito interessante. Agora, uma pergunta. Para que a gente vai estudar a história de Israel? Se nós estamos aqui há quantos quilômetros? 7.000 quilômetros? 10.000 quilômetros? Sei lá. Se isso aconteceu há tantos séculos e milênios lá atrás, por que a gente vai estudar isso hoje? É uma pergunta boa. Alguém arrisca aí alguma resposta? Por que nós vamos estudar patriarcas? Por que nós vamos estudar a história de Abraão? Olha aí, já tem uma resposta. Porque somos filhos de Abraão. Somos filhos da fé, então somos filhos de Abraão. É o Estado primeiro escolhido de Deus. A nação escolhida para revelar os primórdios do Evangelho, os primórdios da fé. Todo mundo ouviu. Então é porque a gente está estudando Israel, tudo começou lá. Começou lá. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Para entendermos melhor o Novo Testamento. Uma resposta maravilhosa também. Olha, porque para a gente estudar, para entender o Novo Testamento, a gente tem que começar lá atrás. Eu anotei aqui alguma coisa que eu achei interessante. Para vermos, para estudarmos, para conhecermos o testemunho de Deus na história. A ação de Deus na história. Desde do Éden ou desde a eternidade até os nossos dias. Então a gente vai perceber que Deus não está ausente. Deus não está longe. Deus está presente. Deus está agindo na história, Deus está aqui. Muita gente pensa, mas onde está Deus que não está olhando para a vida dos brasileiros? Deus está aqui. E Deus está agindo na história. E quem não vê, porque está meio cego. Para vermos também a soberania de Deus, soberania do Todo-Poderoso. Deus é soberano. Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer e da maneira como Ele quer fazer. Então, Ele faz. Então, Deus é soberano. Outra coisa, para entendermos a história da redenção. O irmão já deu uma dica aqui. Para a gente entender a história da redenção, é bom a gente começar desde o Éden, desde o início, desde a eternidade, até os nossos dias. Então a gente vai entender a história da redenção, como nós somos salvos hoje. Então a gente vai entender isso quando a gente estuda também o Velho Testamento, a história dos patriarcas, assim por diante. Também nós estudamos para aprendermos com os acertos que eles tiveram. Eles acertaram muito, né? Nem sempre, mas nós vamos aprender dos acertos deles. A segunda coisa seria isso. Então, olha, Abraão foi chamado e ele disse, Senhor, eis-me aqui, estou pronto. Mas também a gente vai aprender com os erros deles. Mas espera aí, aprender com os erros? Sim, para a gente não cometer, verdade? E olha que, nós vamos ver mais na frente, que olha que Abraão, o pai da fé,
Errou feio, no momento lá na frente. Tudo aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando, lá no Éden, quando eles pecaram, os pais pecaram, então Deus já fez uma promessa, que nasceria da mulher aquele que haveria de pisar a cabeça da serpente. Vamos lá. Primeiro nós vamos orar. Vamos orar primeiro, para a gente entrar na nossa lição mais especificamente. Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, que a lição de hoje sirva para o nosso crescimento espiritual, para aprimorarmos mais a nossa fé em Cristo Jesus, crescermos em graça, em conhecimento, em fé no Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e ensina-nos a cada um de nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta lá para... Vamos começar com Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9, versículo 1 diz assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Então, aqui é o mandamento: enchei a terra, crescei, multiplicai e enchei a terra. Agora, o irmão vai projetar Gênesis 9, 29. Gênesis 9, 29. 9, 29. Diz assim: todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Nós estamos ainda em Noé, mas vamos chegar lá. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Capítulo 10, versículo 1, diz: são estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. As Bíblias mais antigas trazia, em vez de Cã, era Cão. Não sei se os irmãos lembram. As Bíblias bem antigas, Sem, Cão e Jafé. Então, aqui foram os descendentes de Noé, Sem, Cã e Jafé. No capítulo 11, versículo de 1 a 9, fala sobre a Torre de Babel. Torre de Babel. O pessoal não queria se espalhar. Olha, veja, lá atrás, a Bíblia falou: olha, enchei a terra, crescei, multiplicai e enchei a terra. Ou seja, espalhe pelo mundo afora. Mas o povo ali não queria se espalhar, queria ficar junto ali. Aliás, ficar junto até que é bom, né? Mas não era esse o projeto. O projeto era se espalhar. Se Deus mandar a gente espalhar, a gente tem que espalhar. Enquanto isso, vamos ficando juntos. É bom, né? E aqui, depois do culto, tem bolo do irmão Valdir, tem cafezinho, tem mensagem da palavra de Deus, tem música, tem tanta coisa boa. Mas no dia que Deus mandar, a gente tem que ir. E olha, a gente tem um outro exemplo lá da igreja de Jerusalém. Deus fez aquela igreja se espalhar. E onde eles foram andando, eles foram plantando igrejas. Bom, né? Então, se Deus mandar a gente espalhar aqui, a gente tem que fazer isso. Então, ali na Torre de Babel, o pessoal estava ali. Olha, versículo 7 aí do capítulo 11, tem uma coisa interessante. Vinde, desçamos e confundamos a sua linhagem, para que não entenda a linguagem de outro.
Vinde, desçamos, confundamos a sua linguagem. Notou uma coisa interessante aqui? A trindade aqui, ó. Desçamos, confundamos. Então, ali não era apenas a pessoa do Pai, a pessoa do Pai, Filho e Espírito Santo. Aí no versículo 9 do capítulo, versículo 9 aí do capítulo 11. 11, 9. Vamos lá, todos juntos. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, é mais uma vez a ordem de Deus para que eles pudessem encher a terra. Aí, versículo 9. Não, agora capítulo 11, versículo 9. Capítulo 11, versículo 9. Diz assim: chamou-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Então, Deus dispersou ali aqueles habitantes que moravam em torno da Torre de Babel. Então, houve a dispersão do povo para a terra. Novas línguas. Ali confundiu. Era inglês, francês, espanhol, guarani, português, coreano e assim por diante. No capítulo 11, do versículo 10 a 31, já nos fala dos descendentes de Sem. Fulano de tal gerou a fulano de tal, que gerou a fulano de tal. E aqui tem uma seleção de nomes muito bonitinhos. Para quem tiver filhos ou netos, é uma boa pedida aqui, ó. Arfaxade, Salá, Eber, Peleg, Reu, Serug. Não gostou, irmã? Serug? Bonitinho. Aí, mais na frente, já presta atenção. Naor, Tera ou Terá, uma Bíblia fala Terá com acento, outra Tera. E aí, Tera gerou a Abrão. Então, aqui começa a nossa história de hoje. Naor, Tera e Abrão. A partir de agora, a gente vai falar, em vez de Abrão, Abraão. Capítulo 12, versículo 1. A igreja pode ler? 12, versículo 1. Ora. Então aqui começa a história de Abraão, a chamada de Abraão. Sai da tua terra, sai desse lugar e vai para a terra que te mostrarei. Eles moravam em Ur. Ur era uma cidade que hoje pertence ao Iraque. E Ur foi uma cidade muito importante em tempos antigos. Ela chegou a ter cerca de 300.000 habitantes. Mais ou menos do tamanho da cidade de Uberaba, que está próximo aqui, né? Então, era uma cidade grande. Tinha shopping center, bancos, supermercados, internet 6G, né? Então, era uma cidade grande, próspera, muito grande mesmo. Uma das maiores aglomerações humanas do seu tempo. E a religião praticada ali era uma religião caracterizada pelo culto a Nanar. Nanar, que era o deus sumério da lua.
que também era praticada em Harã, outro lugar que ele foi. Então, essa cidade fica mais ou menos no Iraque. Hoje essa cidade não existe mais, apenas algumas ruínas encontradas ali. Ora, Deus disse para Abraão: olha, sai daqui, sai dessa terra, sai dessa cidade e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu farei de você uma grande nação. E então ele saiu. De Ur até Jerusalém. Naturalmente, Jerusalém naquele tempo provavelmente não existia ainda, mas em linha reta dá 1.317 quilômetros. Mas passando por Harã, por onde ele passou um tempo, de Ur até Harã são 950 quilômetros, e de Harã até Jerusalém mais 859 quilômetros, perfazendo 1.809 quilômetros. É muito chão. É mais ou menos daqui a Porto Alegre, ou Salvador, ou Tucuruí, no estado do Pará. Mais ou menos a mesma distância. Agora, imagina, irmã Priscila, Deus falando para a senhora: olha, sai de Caldas Novas e vai para Porto Alegre, a pé, ou no lombo de um camelo, ou no lombo de um burro. Brincadeira. Não é fácil, não. Por que agora ele vai sair de Ur, uma cidade próspera, com cinemas, teatros, shopping center, e vai para uma terra que ele não sabe aonde? Ele não sabia exatamente, ele só sabia que Deus estava ordenando. Manuel, sai de Caldas Novas e vai para o sertão da Bahia, onde não tem água, nem quente, nem fria. Não é fácil, não. E ele foi chamado para isso, para sair daquela cidade e ir para um lugar onde ele nem sabia. Mas ele não foi só. Essa chamada englobou Abraão, Sara, sua mulher, seu pai Tera e Ló com toda a família. Então era uma caravana, não era ele com a mulher, era uma caravana. E dali eles foram para Harã. Abraão obedeceu. Hebreus 11, versículo 8. 11, versículo 8. Não é 11, versículo 8. Hebreus 11, 8. Hebreus 11, 8. Vamos lá. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Irmãos, essa palavra fé está na moda. A gente, para todo lado que a gente vê camiseta, bonés, adesivos com essa expressão fé. Tem até um desenho bonito, né? Fé, assim, bem comprido, assim. É bonito, é sugestivo, é legal. Mas fé, pela fé, não faz sentido. O reverendo Luiz Jânio falava sempre aqui na igreja, fé na fé. Não faz sentido. O sentido é o objeto da fé. Em quem a gente vai exercer fé. E outra coisa importante aqui é fé e obediência. Aqui está a grande diferença de Abraão e muitas outras pessoas. Fé e obediência. Fé
pura e simples, não tem muito valor. Fé como acreditar. Eu acredito. Eu acredito na salvação, acredito em Deus, acredito na Bíblia, acredito nos anjos, acredito na vida eterna, acredito na segunda volta de Jesus, acredito. Qual o valor disso? É muito pouco. Se não vier acompanhado de obediência, aqui está dizendo que ele teve fé, mas também ele obedeceu. Irmãos, a nossa fé, ela tem que vir acompanhada de obediência. E Abraão, ele creu. Ele creu na promessa de Deus. Olha, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação. Ele creu e foi. Ele saiu, levantou e foi. E aqui está a grande diferença. Crer, até tem uma música, né, que a gente canta aqui. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Então, crer e observar, crer e obedecer, crer e levantar e ir. Tinha um livro que eu tinha esse livro, não sei onde foi parar. Eu creio, vírgula. E daí? Tem esse livro? Eu creio. E daí? Então, o crer tem que vir acompanhado de obediência, de ação, de sair de Ur para poder conquistar uma terra que eu te mostrarei. A peregrinação de Abraão. Bom, Abraão viveu em Ur, a gente não sabe quantos anos, não. Eu não sei. Não consegui anotar isso, não. Quantos anos? Sei que ele já era adulto, já era casado e certamente já tinha alguma idade. Era casado. Então, ele viveu em Ur. De lá ele foi para Harã. 75, né? Versículo 4. Obrigado, irmão. Não, quando saiu de Harã, né? De Ur a gente eu não sei. Tá. Então, já era adulto. Era adulto. Então ele viveu ali em Ur. Gostava da cidade próspera, grande, tinha amizade, tinha família. Mas Deus disse: sai da tua terra. Aí ele vai para Harã. Ali em Harã, a gente não sabe muita coisa que aconteceu com ele ali em Harã, não. Mas Harã provavelmente tenha sido apenas um tempo que ele permaneceu ali para descansar, para descansar os animais, descansar o corpo. E aí vai para a Terra Prometida. A Terra Prometida era toda aquela região que compreende o Estado de Israel hoje e parte da Jordânia, provavelmente parte do Líbano hoje e também parte do Egito. Então Israel encolheu nesse tempo para cá, até hoje, até nos nossos dias, o Estado de Israel encolheu muito. Até hoje em dia é uma briga muito grande, porque se o Estado da Palestina for reconhecido como um país independente, vai tirar mais ainda de território de Israel para formar o Estado da Palestina. Então, ali na Terra Prometida, ele perambulou, ele não ficou ali parado. Ele peregrinou, ele andou, andou bastante ali na terra da promessa. Teve uma época que teve fome ali. Interessante que a questão da fome não é uma questão nova.
Ah, mas hoje em dia o pessoal está passando fome. Houve fome todo o tempo, em toda a história humana. E ali teve fome. Depois de tempo, teve fome de novo, quando Jacó foi para o Egito, né? Mas ali, Abraão viveu numa época que teve fome ali, em Israel, na Terra Prometida, em Canaã. E ele teve que ir para o Egito. E lá no Egito, ele passou um tempo ali. E ele tinha uma mulher bonita, Sara era bonita, 70 anos, né, mais ou menos, 70 e poucos anos, mas ainda era bem bonita, conservada. E ali nós sabemos da história, ele errou feio. Olha, não conta que nós somos casados, não. Mente, porque o faraó vai querer casar com você, vai querer levar para o harém dele. Então, se você falar que nós somos marido e mulher, vai me matar para ficar com você. E aí aconteceu aquela história. Mas você não falou a verdade. Vai embora. E ele voltou para a Terra Prometida. Agora, outra coisa interessante na peregrinação de Abraão é que onde ele parava, ele erigia, ele levantava, ele erguia um altar ao Senhor. Maravilha. Tem muitos crentes que moram que são crentes e se mudam para Caldas Novas. E ele aproveita a deixa para abandonar, para deixar a igreja. Porque lá onde ele mora, ele fica sem graça de deixar a igreja, deixar a comunhão da igreja e vai ficando. Mas quando ele muda, ele não quer mais ir na igreja. Tempo atrás, eu estive no DEMAI, e ali uma funcionária, eu conversando com ela lá, disse: eu sou presbiteriana, eu vim do Tocantins para cá. Minha filha, o que você está fazendo aqui? Sim, você não foi na igreja ainda? Mas eu vou lá. Passei o endereço. Nunca vi a moça aqui. Olha, é diferente de Abraão. Para todo lado que ele andava, ele erguia um altar. Seria uma oportunidade boa dele sair dali, fazer riqueza e não pensar mais em Deus. Mas ele erguia, ele levantava um altar ao Senhor. Ou seja, se a gente transportar isso para os nossos dias, todos os dias da nossa vida, nós temos que levantar, erguer altares ao nosso Deus. Olhar para trás e dizer: Senhor, muito obrigado. Obrigado pela caminhada, pela peregrinação até aqui. E olhar para frente e dizer: Senhor, me ajude na caminhada daqui para frente. Essa peregrinação toda, ele fazia, e quando ele parava, ele erguia um altar ao Senhor. Hebreus 6:13. Hebreus 6:13. Vamos lá. Hebreus 6:13 diz assim, olha: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou a si mesmo. Irmãos, Deus promete e Deus cumpre. Em toda a história da Bíblia, nós vamos ver que todas as promessas de Deus, Deus cumpriu. Tudo que Ele promete, Ele cumpre.
E aqui está dizendo que, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou a si mesmo. Então, ele jurou a si mesmo e fez uma aliança com Abraão. Versículo 14. Versículo 14. Dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Bom, Deus fez uma aliança com Abraão. E Deus fez promessa com Abraão. E nessa aliança, e essas promessas englobavam a promessa de um filho. Um filho. Vamos lá em capítulo 11, versículo 30. 11, não, é de Gênesis. Não, eu vou ler, não precisa não, irmão. Gênesis 11, 30 diz assim: Sarai era estéril. E aí? Sara era estéril. E Deus promete um filho. Ah, não, mas como era costume naquele tempo, um homem tinha várias mulheres, então poderia ter filho com outra mulher e seguir a descendência assim. Não. A promessa é que Sara vai ter um filho. Era promessa de Deus. Capítulo 12, versículo 3. A promessa de abençoar. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, nessa aliança de Deus com Abraão, Deus promete um filho. Deus promete abençoá-lo. Deus promete uma terra. Versículo 7, 12, versículo 7 diz, olha, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou a Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então Deus promete o filho, Deus promete abençoá-lo, Deus promete uma terra. Sai de Ur, lá ele era bem quisto, ele era rico, ele era poderoso, mas ele saiu e peregrinou por terra estranha. Mas Deus disse, olha, eu vou te dar uma terra. Deus promete a terra e lá no capítulo 15, versículo 13, Deus promete a libertação do Egito. Olha, daqui a um tempo, o seu descendente vai para o Egito, lá ficarão 400 e alguns anos, mas eu prometo que eles vão voltar. Deus é Deus de promessa, mas também Deus é um Deus de cumprimento. Deus deu filho a Abraão. Segundo, Deus abençoou Abraão. Terceiro, Deus deu uma terra de Abraão, como prova, está lá, até hoje, nos nossos dias, está lá, o Estado de Israel. Apesar de que aquele Israel que está lá, não é esse Israel da Bíblia que a gente costuma ver, que é um Estado secular, um Estado de maioria. Hoje em dia, Israel é um Estado praticamente ateu, uma minoria que segue o judaísmo puro e uma minoria muito pequena que segue o cristianismo. E quando Deus promete, existe aquele ritual. Olha, traga uma novilha, traga uma cabra, traga um cordeiro, traga uma rolinha e traga uma pomba. E esses animais vão simbolizar
que uma aliança maior virá em seguida. Uma aliança de sangue, aliança em Cristo Jesus. Irmãos, nós estamos vendo que Deus é um Deus de promessa, mas Deus é um Deus de cumprimento. E Abraão, quando ele volta do Egito, ele ergue o altar novamente a Deus. O julgamento de Deus. Deus é amor. Maravilha, né? Deus ama, Deus é misericordioso, Deus é gracioso. Isso é verdade, isso é grande verdade. Muito mais do que isso, ele encarna a ideia de amor, ele é amor. Ele é misericórdia, ele é graça. Mas Deus é também justiça. Aqui está o lado que muita gente não gosta de ouvir. Deus do final das contas vai perdoar todo mundo, porque Deus é amor. Porque Deus é misericórdia. Porque Deus é graça. Então, no final das contas, está tudo bem. E esquece que Deus é também justiça. Deus é justo. E aí nós vimos aquela situação lá em Sodoma. Capítulo 18, versículo 20 e 21. 18, 20 e 21 diz assim: descerei e verei se de fato o que tem praticado. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor, que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então, Deus olha para aquelas cidades e vê grande pecado ali. Grande pecado. 2 Pedro 2, 6. 2 Pedro 2, 6 e 7. Vamos lá. Vamos ler todos juntos? E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Lembrando que Deus é amor, lembrando que Deus é misericórdia, Deus é graça, mas Deus também é justiça. E ele olhou para a cidade e disse: olha, está difícil, não dá. Eu vou destruir esse povo, vou destruir essa raça. E Abraão, inocentemente, disse: Senhor, mas será que não dá para deixar isso para depois? E se tiver alguns justos ali? Bom, se tiver, eu não vou destruir. Então, vamos lá, capítulo 18, versículo 25. Os homens vão ler esse versículo. Gênesis 18, 25. Os homens: longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti, não fará justiça ao juiz de toda a terra?
Abraão questiona Deus. Mas, Senhor, seria justo destruir a cidade toda? Certamente ali há muitas pessoas justas, porque nem todos ali são pecadores, são devassos. Ah, se tiver justo ali, eu vou usar de misericórdia. Mas não havia justo ali. Agora, eu quero perguntar, quais eram os pecados, ou o pecado ou os pecados de Sodoma? Prostituição. Tem mais? Homossexualidade. Quem leu o Ezequiel percebeu que tem mais. Não é só isso aqui, não. Porque a gente olha, sodomia, ou sodomista. Sodomia é um pecado que a gente sempre fala dele. E a gente pensa que é apenas isso aqui. Mas vamos lá para Ezequiel, capítulo 16, 48 a 50. Vamos ver quais eram os pecados de Sodoma. Não era só isso aqui, não. Vê lá. As mulheres vão ler. Está vendo? Está vendo aqui os pecados de Sodoma? Não era só a prostituição e o homossexualismo, não. Ó, além dos pecados sexuais, primeiro lá fala da iniquidade. Iniquidade. O que é iniquidade? É o oposto de equidade, ou seja, injustiça. Além dos pecados sexuais, era um povo iníquo, era um povo injusto, totalmente. O terceiro pecado lá era a soberba. Soberba. E o que é soberba? É um sentimento de altivez, de orgulho, de pretensão de superioridade. Eu sou melhor que o Manuel. Eu sou pastor, já fui pastor da igreja presbiteriana de Caldas Novas, então eu sou superior. Irmãos do céu, ninguém pode achar que é superior a outrem. E esse era um pecado ali de Sodoma, da soberba, achar que era melhor que os outros. E a gente pensa que, os pecados de Sodoma é o pecado da homossexualidade. Também, mas não é só isso não. Ali está englobando. Sodoma e Gomorra. Está no mesmo contexto. Outro pecado. O irmão citou aqui agora. Arrogância, depois de arrogância. O abandono aos pobres, com os pobres. Não tinha misericórdia. Irmãos, uma das características maravilhosas da igreja de Jerusalém,
lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, era exatamente isso. A igreja de Jerusalém cuidava dos seus pobres. E isso agrada o coração de Deus. Isso agrada o coração de Deus. Eu gosto de dizer que em Jerusalém, naquele momento em que Atos dos Apóstolos fora escrito, não havia crentes debaixo da ponte, morando debaixo da ponte. Não havia crentes morando numa cabana de lona preta. Não havia crentes catando lixo lá no lixão de Jerusalém. Não havia necessidade. Por quê? Porque eles vendiam as suas propriedades e distribuíam à medida que alguém tinha necessidade. Então, uma coisa importante para nós, para a igreja, nós não podemos permitir que os membros da nossa igreja, da mesma fé, morem debaixo da ponte. Exatamente, então não tinha fome, não tinha muita fome. E lá em Deuteronômio, quando ali descreve algumas leis que foram dadas por Deus, depois no final diz assim, para que não haja pobres no meio de vós. Pobres, aqui no sentido, não é pessoa como nós nos consideramos pobres. Mas o pobre aqui é aquele que vive de esmola, que sem casa, sem teto, sem comida para o dia, para comer no dia. Então, Deus ama quando há equidade, quando há justiça no nosso meio. Eu fui trabalhar numa igreja lá no norte de Goiás. Na época não era norte de Goiás, mas hoje já é, porque depois o estado foi dividido. E o pessoal da nossa igreja tinha um poder aquisitivo bom, sabe? Os membros da igreja. E tinha uma irmã que era muito pobre, e às vezes morava numa garagem, às vezes morava num barraquinho caindo os pedaços. E eu cheguei lá e pensando, poxa vida, a gente precisa mudar a história dessa família. E aí um irmão da igreja lançou um loteamento e destinou 10 lotes para a igreja, como oferta para a igreja. E eu falei, meu irmão, eu posso tirar um lote desse para uma pessoa pobre? Pode, mas quem é? Dona Maria Santana. Ah, é mesmo. E nós fizemos um mutirão na igreja e construímos uma casa para ela. Ela já faleceu, mas a casinha está lá até hoje. Ajudou a família, saiu do abandono. Irmãos, aqui está falando que os pecados daquele lugar era pecado sexual, iniquidade, soberba, abandono dos pobres e, finalmente, arrogância. Que arrogância e soberba, mais ou menos a mesma coisa. Eram esses os pecados ali daquele lugar. Por isso, Deus olha ali, não tem jeito. Se tirar Ló da cidade, não vai sobrar nada. E não sobrou, e até mesmo a esposa, a mulher de Ló, com uma certa saudadezinha, olha para trás. E aí, eu vi um documentário esses dias sobre Israel. Tem uma moça que faz um
uns podcasts, sei lá, uns vídeos sobre Israel. Israel com Aline, né? Israel com Aline. Então eu vi um documentário sobre Sodoma. Virou sal. As cavernas ali é tudo cheio de sal, 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 sal. Nem planta não nasce. Agora está nascendo algumas plantinhas no meio do sal. Inclusive, no documentário, estava discutindo ali com alguns cientistas, e os cientistas dizendo, olha, não dá para entender. Planta nascendo no meio do sal. Mas é como profecia, está acontecendo isso. Então, esses eram os pecados. Deus é um Deus de amor, de misericórdia, de graça, mas também Deus é um Deus de justiça. E a gente tem que equacionar isso, equilibrar isso. Saber que Deus é bom e Deus não é mau. Deus é justo. O contrário de bom, às vezes não é mau, né? Às vezes é justo. Nesse sentido aqui. O filho da promessa, capítulo 11, versículo 30, fala que Sara era estéril, mas havia uma promessa. Abraão era rico, ele tinha prata, ele tinha muito ouro, ele tinha rebanhos, tinha muitos empregados. Eu mudei aqui a expressão escravos, né, para empregados. Tinha muitos empregados, mas ele não tinha filho. E uma desonra muito grande naquele tempo era um casal sem filhos. Uma mulher sem filho. Lembra da história de Ana, né? Ela chorava, chorava, chorava. Senhor, não tinha filhos. Então aquilo era motivo de muita tristeza. Eles não tinham filhos. Capítulo 15, versículo 6. 15, versículo 6 diz assim: ele creu no Senhor, e isso foi-lhe imputado para a justiça. Ele creu. Tinha uma sentença. Sara é estéril. Sentença. Mas havia uma promessa. Você vai ser pai, você vai ser mãe. E ele creu na promessa de Deus. E vem então Isaac. Quem lembra o significado do nome Isaac? Quem leu, lembra. Riso. Riso. Não é gargalhada, não, é riso mesmo, assim, aquele riso, aquela coisa gostosa, né? Então, E esse nome foi dado por quem? Por Deus. Não foi nem o pai nem a mãe. Deu o nome, Isaac. E esses dias eu estava vendo a lista dos nomes mais bonitos do mundo. Parece que Isaac é o segundo nome mais bonito do mundo. E Alice é o nome mais bonito de mulher, de menina, segundo essa pesquisa. Isaac, riso. É um nome doce, né? Riso. Foi dado pelo próprio Deus. Agora, é interessante que quando a Sara ficou sabendo, ela deu uma gargalhada, mas meio sarcástica, né? Eu? Dessa idade? Quando? Como diz lá no Mato Grosso, né? Agora quando? Como é que uma mulher dessa idade, um homem dessa idade, pode gerar descendência? Ainda mais que tinha aquela sentença, Sara era estéril. E ela zombou.
E ela deu uma gargalhada, não deu um sorriso, ela deu uma gargalhada. Dentro de si. Tipo assim. Como diz lá é do Maranhão ou na Piauí? A senhora é? Como lá na... Oxente. Como é que pode? E aí vem os anjos, e naquele banquete, olha, daqui um ano. Olha, só poderia ser anjo mesmo. Para fazer uma previsão dessa certeira, eu já vi muitas profecias errar em cheio, em época de eleição. Irmão Ailton, vereador, eu estou vendo, Deus me falou que você vai ser eleito vereador, Deus me falou. E aí, abre a urna, ele tem 4 votos. Se você for, capaz que ganha, viu? Eu acho que ganha. 4 votos. E aí, em época de eleição, acontece demais isso. Todo mundo já viu isso. E pior que tem profeta dos 2 lados, né? Já se viu, Bolsonaro vai ganhar, Lula vai ganhar. E tinha até profeta profetizando, Ciro vai dar a virada e vai ganhar. Gente, não é assim. O anjo chegou e disse, olha, daqui 1 ano. E foi verdade. Daqui 1 ano. Nesse assunto aí, o nome do Evangelho de Cristo foi zombado por essas falsas profecias a respeito de Bolsonaro, vindo de lideranças influentes nacionalmente, que falaram como se falassem em nome de Deus e não estavam falando. Então foi vergonhoso. Ezequiel, Jeremias, fala muito sobre isso. Ai daqueles que fazem profecias falsas. Fala que o Senhor falou e o Senhor não tenha falado. Então isso é muito perigoso. Então a gente não pode, Deus me falou, Deus me falou, Deus me falou. Cuidado, vamos ter muito cuidado com esse negócio. Deus me falou. Deus fala. Deus fala. Daqui 1 ano você vai ter uma criança aqui. E teve. E aí vem Isaac. Mas Isaac vai crescendo, aquele menino bonito, saudável, fofo, como diz muita gente, fofo. Aí Deus disse, olha, eu quero esse menino. Eu quero essa menina. Olha a expressão dela, olha a expressão da mãe. Pois é. Gente, como é que pode? Lembra de uma outra história? Outra história mais na frente, lá em Reis. Acontece o seguinte, que Eliseu chegou, você vai ser mãe, você vai ser pai. E nasce o menino, aí o menino estava já grandinho, vai lá para a roça com o pai, dá uma dor de cabeça, e aquela dor de cabeça, e volta para casa, aí o menino, pá. E aí a mulher disse, eu não pedi esse filho. Agora aconteceu, mas eu não pedi. Abraão poderia dizer, Senhor, mas o Senhor me deu, ele é filho de promessa. Ele é filho de promessa. Minha mulher era estéril. E o Senhor deu, agora o Senhor quer levar de volta? Senhor, não dá, né? Essa aí está forte demais. E ele vai. Quem já andou a pé aqui bastante a pé? Uma jornada de 3 dias vai até onde?
3 dias andando. Dá para ir daqui em Corumbaíba? Por dia? Não. Daqui 45. É quase Corumbaíba. Olha, a distância que saiu daqui para o monte era mais ou menos 3 dias. Ao terceiro dia, fala lá. São 3 dias para pensar, para meditar. 3 dias para matutar. Mas será que eu não estou fazendo uma bobagem? 3 dias para pensar se rompe ou se retorna. E o que ele fez? Ele rompeu. Ele foi em frente. E chega lá. E arruma lenha. E arruma isso. E arruma aquilo. E arruma aquilo outro. Meu Deus do céu! Como é que fica a cabeça de uma avó? Como é que fica a cabeça da avó? E da mãe? Que beleza! Irmãos, ele teve muito tempo para pensar, mas ele pensou direito. Ele resolveu obedecer. Agora, uma coisa interessante está aqui, ó. Gênesis 22, 5. 22, 5. Gênesis 22, 5. Os homens, então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ué, mas não era para sacrificar? Eu e o menino vamos lá, vamos adorar e vamos voltar. Mais uma prova de fé. Mais uma prova de fé. Agora, Hebreus 11. Hebreus 11. 17 a 19. Todos juntos. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Ele foi, sabendo que Deus é poderoso. Irmãos, colocar a nossa vida aos pés de Deus é um sinal de fé. Sabendo que no final dessa jornada tem promessa. Tem promessa para o aqui e para o agora, mas também tem promessas para o depois. E ali havia o substituto no altar. Essa é uma figura fantástica. Havia ali, então, Deus colocou ali um substituto no altar. Por causa dos nossos pecados, por causa da nossa desobediência, nós deveríamos morrer eternamente. Mas Deus colocou o seu substituto para morrer no nosso lugar. Olha que figura profunda, que figura linda. Deus colocou o seu substituto, o seu único filho, para morrer no seu lugar, para morrer no nosso lugar. Agora, para finalizar, Romanos 11, ou seja, 4, versículo 11. 4:11. Todos lerão juntos. E recebeu
para vir a ser o pai de todos os que creem. Abraão é considerado o pai da fé. Irmãos, muitas vezes qualquer um de nós, é levado a pensar o seguinte: mas que privilégio de Abraão falar com Deus. Que privilégio Moisés falar com Deus. Que privilégio Eliseu falar com Deus. Que privilégio os discípulos poderem andar com Jesus. Pode botar a última. Dá para ler? Senhor, olha lá. Senhor, fale comigo. Muita gente faz essa oração. Senhor, fale comigo. Vai para o monte para falar com Deus. Vai. A resposta está embaixo. A resposta está embaixo. Senhor, fale comigo. Está aqui, ó. Olha aí. Senhor, fale comigo. Estou vendo. Não, pode falar. Senhor, fale comigo. Pode pegar. Pronto. Irmãos, Abraão não teve privilégio maior do que o nosso. Eliseu não teve privilégio maior que o nosso. E nem Moisés. Moisés falou com Deus lá no monte. Os discípulos não tiveram privilégio maior do que o nosso. Porque Jesus diz: e esse estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora, a nossa resposta precisa ser a mesma resposta de Abraão: crer e obedecer. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. É isso. Deus abençoe a todos. Um bom dia. É aquela história da fé. Fé está na camiseta, fé está no boné, fé está no adesivo do carro, fé está em todo canto. Mas a gente pouco vê falar de obediência. Tem que estar casado, fé e obediência. Crer e observar. Não tem jeito, não dá para dissociar uma coisa da outra. Abraão, olha, a diferença de Abraão é que ele creu, ele creu e obedeceu. Sai da tua terra, sai de Ur, sai, deixa essa cidade próspera, linda, maravilhosa, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Você vai passar por desertos, você vai passar por assaltantes, por beduínos assaltantes, você vai passar por sol duro, clemente, você vai passar por frio, abaixo de zero nessa jornada, mas lá na frente tem uma terra prometida para você. E ele foi. Então, a diferença é que ele saiu daqui e foi lá. E ele recebeu. Ele já era rico, não precisava disso, mas ele creu. Então, está aqui a grande diferença. Então, exatamente isso, meu irmão Léo. Crer e observar, crer e obedecer. As outras coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, é promessa de Deus e também tem o cumprimento da promessa de Deus. E ele cumpre, ele cumpre.
Tá? Sim. Já ouvi de alguém falando que ele não mentiu porque era meio irmão. Não, ele era meu irmão. Só que ali ele mentiu mesmo, sabe? Ele mentiu. Ele mentiu. Não, ele fraquejou. Olha, uma das coisas bonitas da Bíblia é que a Bíblia não encobre as fraquezas dos grandes heróis da fé. Olha, Moisés irou e pegou as tábuas da lei, pá, jogou no chão, quebrou. Abraão deu essa derrapada, mentiu. O apóstolo Pedro, eu nunca vi essa figura na minha vida. Não me comprometo, eu estou aqui só para dar uma esquentadinha aqui na fogueira. E aí o galo cantou. E aí ele lembrou e saiu chorando. Ainda bem. E o outro, na mesma circunstância, ele foi e se enforcou. Essa aqui é a grande diferença. Quando nós erramos, nós nos arrependemos e fazemos um compromisso com Deus. Senhor, não quero fazer isso mais, me ajude, me fortaleça. É isso aí.